Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Hoje a gente vai ver a parte de determinantes, pelo menos a primeira metade do capítulo de determinantes nesse vídeo. Eu quero ser o mais sucinto possível, porque determinante é muito sobre matriz, que a gente viu na nossa aula presencial, certo? E é o seguinte, o determinante, sendo bem direto, ele é uma função que associa números, números reais, com uma matriz. Então ele vai fazer uma ligação entre uma matriz, não importa a ordem, com um número real, certo? Ele vai pegar um valor e dizer que aquele valor está diretamente ligado àquela matriz. E aquele valor traz comportamentos daquela matriz, certo? Então, sendo bem direto, a gente tem que começar do começo. A gente tem que começar de uma matriz 1 por 1, depois ir para um 2 por 2, depois ir para um 3 por 3. E aí a grande observação é que a gente vai trabalhar com matrizes. Deixa eu ver se eu estou centralizado. Deixa eu subir minha câmera um pouco. Com matrizes de linhas e colunas iguais, ou seja, com matrizes quadradas, certo? Com matrizes quadradas, a gente tem a opção de ter um quadrado 1 por 1, quadrado 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, por aí vai. Então, começando do início, uma definição primordial é a matriz de ordem 1. O seu determinante é dado pela igualdade entre o único termo que existe e o determinante da matriz. Ou seja, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1 é o único elemento que tem lá. Assim, como duas matrizes são iguais, se somente se seus elementos são iguais, ganhamos que o conjunto de matrizes quadradas de ordem 1 possui a correspondência bionívoca com os números reais. Beleza. Isso aqui é para o caso que só tem uma. Só tem o quadrado é 1 por 1. Que nem nesse exemplo aqui. Só tem um elemento, a determinante não tem muito quem ser alguém. Só pode ser aquele próprio elemento. Certo? E aí, a função determinante, associa cada matriz do mundo matricial um número real, que esse número real é o resultado determinante. Então, aqui é o seguinte. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Deu um pequeno errinho aqui, mas eu acho que eu arrumei. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá certo, minha tela infinita. Beleza, deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Estão me mexendo. Estou vendo aqui. Beleza, é isso mesmo. Prosseguindo. A minha função busca associar um valor real naquela minha matriz. Mas e aí? Qual é a vantagem, né? A vantagem é que a partir do resultado daquele valor, por exemplo, se o valor dá zero, se o valor dá 1, se o valor dá negativo, dá positivo, você consegue supor coisas a partir daquela matriz, certo? E aí, depois do de ordem 1, a gente vem com a matriz de ordem 2, ou seja, 2 por 2, certo? A gente tem uma matriz de determinante A1, A12, A21, A22. Essa é a minha matriz. O seu determinante é dado pelo produto da linha da diagonal principal multiplicada, menos o produto da diagonal secundária multiplicada, certo? Ou seja, você vai passar um x na sua matriz e vai procurar resolver o determinante. Esse aqui é bem tranquilo, em comparação 3 por 3, aqui a gente está no céu, beleza? Ou seja, o determinante de A é obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. Ou seja, isso aqui, certo? Deixa eu ampliar e eu vou fazer outro exemplo. Porque o que é que ele está fazendo? Ó, se eu tenho B, minha matriz, eu vou fazer 2 vezes 8, 2 vezes menos 8, menos 3 vezes 4. Então, eu vou pegar uma matriz C, 2 por 2. Esses valores podem ser fracionários, pode ser raízes, pode ser qualquer coisa, porque a gente está falando de números reais, certo? Então, para calcular o det de C, eu tenho que fazer o quê? Multiplica diagonal principal, 2 vezes menos 1, e subtraio diagonal secundária, 3 vezes 1 meio. Então, eu vou ficar com menos 2 menos 3 meios. E aí, aqui é só uma questão de álgebra. Você bota o menos para fora, você brinca de MMC,
você vai ter 4 mais 3, assim, e você vai ter menos 7 sobre 2. Beleza. Então, o procedimento da 2 por 2 é esse. Professor, é muito simples. Sim, é muito simples, porque ela é 2 por 2, certo? Isso aqui vai ser o caso que você vai ter que fazer de olho fechado. Beleza? Por quê? Porque esse aqui é o tipo de questão fácil. Uma matriz 2 por 2, ela só tem 4 elementos, então ela carrega pouca informação. Uma matriz 3 por 3 já tem 9 elementos. Uma 4 por 4, 16 elementos. Então, quanto maior a matriz, mais informação ela carrega, logo, mais trabalho para calcular a determinante. Lógico que existem algumas malandragens, algumas coisinhas muito legais para a gente conseguir resolver mais rápido o determinante. A outra coisa boa é, a partir de que eu sei um determinante, aquela conta monstruosa que a gente fez lá no presencial não vai precisar mais ser feita. A partir de que eu sei do determinante, eu não preciso resolver um sistema enorme, gigante, de 9 equações e 9 incógnitas para descobrir a matriz inversa de uma matriz 3 por 3. Existem formas de calcular a matriz inversa utilizando determinante. Aquela forma que a gente fez na aula presencial é a forma crua, a forma direta, a forma mais sem atalhos possível. No caso 2 por 2, a gente gera dois sistemas 2 por 2. São 4 equações. No caso 3 por 3, a gente gera 9 equações, 3 sistemas 3 por 3. E nesses dois casos, a gente consegue, utilizando a determinante, um atalho, que poupa muito tempo e muita conta, certo? Mas isso é sendo dos próximos capítulos. Só informando que aquela conta não é obrigatoriamente feita daquele jeito. Existe um modo mais prático. Então vamos aqui. Agora, saindo da 2 por 2 e indo para 3 por 3, que é onde o bicho pega. O que a gente vai fazer é, seja uma matriz A, J 3 por 3, o determinante é dado por essa fórmula gigantesca aqui, certo? E aí? E aí que não é simples decorar essa fórmula. Professor, eu já sei como é que calcula o determinante. Ótimo. Mas para quem não sabe, ver isso aqui é espantoso, certo? Porém, existem várias técnicas para se encontrar esse valor. Aqui a gente tem a chamada Sarri, que é o método que eu vou já explicar. Eu vou também explicar o método que eu mais gosto de fazer, que não é o método Sarri. Na próxima aula, eu vou aproveitar e vou gravar esse capítulo todo para vocês. Vão ser 3 aulas. Na próxima aula tem QO, que é regra de QO. Também tem método de Laplace. Tudo isso são técnicas para descobrir determinantes, certo? Só que aí é assim, eu vou passar várias técnicas. Você só precisa aprender uma, beleza? Ah, professor, precisa saber fazer de todas as formas possíveis? Não, você precisa responder a questão, calcular o determinante. Aí, eu vou lhe dar o cardápio e você vai escolher o jeito que você prefere, beleza? Você vai ter um jeito que você vai ver que aprende mais fácil. E é nesse jeito que você vai mexer. Não precisa aprender todos, precisa aprender um. Ah, professor, é muito fácil decorar essa fórmula. Decorei. Ótimo, não precisa mais fazer nada. O problema é saber encontrar cada elemento desse em uma questão na hora da prática, certo? Então é o seguinte, observe que esse primeiro termo da soma aqui é a diagonal principal. Esse primeiro termo aqui é a diagonal secundária, certo? É isso aqui, ó. Esse primeiro é a diagonal principal. Mas aí os outros é tudo bagunçado, beleza? Mas existem formas de decorar. Vamos lá. A fórmula acima é muito difícil de memorizar, mas tem muitas maneiras simples de lembrar. Vejamos o método de Sarri para calcular o determinante 3 por 3. Primeiro, vamos escrever a matriz e repetirmos à sua direita sua primeira e segunda coluna. Lembre-se, não pôr os parênteses, certo? Vocês lembram que eu expliquei para vocês lá no presencial que quando eu coloco parênteses eu estou falando de matriz e que quando eu coloco essas barrinhas aqui eu estou falando de determinante, certo? Então o que você vai fazer é copiar a matriz e repetir as duas primeiras colunas. Depois, traçamos as setas de acordo com a figura abaixo. Calculamos o produto dos elementos da matriz segundo elas.
para as setas que ficam na direção e sentido da diagonal secundária, tomamos o oposto do produto. Para as setas que ficam na direção do sentido da diagonal principal, tomamos o valor do produto sem alteração. E aí a gente soma. Cadê essa imagem? Certo. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu não peguei a imagem, vacilei aqui. Mas eu vou fazer. Ó, determinante 1, 3, 4, menos 1, 8, 10, 9, 7, 4, 5. Vai, já botei 4 aqui. O que é que você vai fazer? Você vai repetir as duas primeiras. 1, menos 1, 9, 3, 8, 7. E aí você vai fazer, as setas que ele está falando são essas setas aqui, ó. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Todo mundo que mora no mesmo sentido da diagonal principal vai ter sinal positivo, certo? E aí agora a gente vai vir com o outro lado. A partir da diagonal secundária a gente vai andar para frente também. Lembrando que quando eu traço essas setinhas, eu estou me referindo a um produto. O meu 5 ficou muito para trás aqui. Estou me referindo a um produto. Então vamos lá. O que é que vai aparecer nessa primeira setinha vermelha aqui? O que vai aparecer é... Deixa eu deixar de vermelho. Ué. Falhas técnicas. Voltou. Então eu vou ter aqui, ó. 1 vezes 8, vezes 5, 40. 3 vezes 10, 30. Vezes 9, 270. 4 vezes menos 1, menos 4. Vezes 7, menos 28. Isso aqui vai ser somado, certo? Isso aqui vai ter o sinal preservado, porque ele está no sentido da diagonal principal. Então aqui eu vou ter 310 menos 28. Eu vou ter 300 e... Na verdade eu vou ter 270 mais 12. 282. E essa parte em preto, como ele está no sentido da diagonal secundária, a gente vai fazer menos ele, né? Então... 8 vezes 4, 32. 32 vezes 9. 32 vezes 9 vai dar 288. 7 vezes 10, 7. 70 vezes 1, 70. E aqui vai dar menos 15. Somando tudo, vai ficar mais 55. Sobe 1. 13, 14. 343. E aí, ó, o que está no sentido da diagonal principal fica quieto. O que está no sentido da diagonal secundária vem subtraindo. 343. Isso aqui vai dar uma resposta negativa. Menos 43 mais 18. 53. 61. Menos 61. Beleza? Pronto. Esse é o famoso método de Sarri. O que foi que eu fiz aqui? Eu dupliquei minhas primeiras colunas lá no final, beleza? Dupliquei minhas primeiras colunas lá no final e saí fazendo os produtos. Eu vou trazer mais um exemplo aqui, utilizando Sarrus, né? Sarri. Depois eu vou mostrar o método que eu gosto de fazer. A gente chama de método prático, mas no duro é o método de Sarri também, só que ele está bem mais simplificado. Ah, professor, não aprendi de jeito nenhum método. Pois vá no Sarri, que ele é o mais fácil. Mais fácil para quem não sabe nada. 2, 0, 3, 1, menos 1 e 8, 5, 8, 9, 7. Método de Sarri manda eu duplicar as duas primeiras. 2, 5, 8, 0, 1, 9. Agora, eu vou fazer as multiplicações. No sentido da diagonal, vai ser mantido. 14,
0 aqui. E aqui, 45 vezes 3, 90, 135. E aí, quando eu juntar tudo, vou ter 149. Agora, pro outro lado. Pro outro lado, vamos aqui de vermelho. Diagonal secundária, 24. Aqui, menos 18. E aqui, 0. 0 vezes 5, 0, vezes 7, 0. E aqui vai ficar 6. Então, minha resposta final vai ser esse menos aquele. 149 menos 6. 143. Fechou? Então, para você calcular o 3 por 3, é isso aqui. Dica, pratiquem. Pratiquem. Porque vocês não vão aprender só olhando. O Sarri é assim. Professor, e o método prático que você está falando? O método prático que eu gosto de fazer, ele é o seguinte. Em vez de você duplicar, ele é quase a mesma coisa, quase. Em vez de você duplicar aquelas colunas, você vai duplicar só alguns termos, ó. 2, 7, 0, 8, 1, menos 2, 3, 2 e 1. Em vez de eu duplicar as duas primeiras colunas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento, vou levar ele lá para baixo, pegar esse elemento, levar ele lá para cima. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pega esse elemento, leva lá para baixo. Pega esse elemento, leva lá para cima. Se você olhar bem, eu estou fazendo a mesma coisa do Sarri, só que eu estou fazendo isso mais rapidamente. E agora eu vou calcular os que ficam para minha direita aqui, para cá, porque eles são no sentido da diagonal principal. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. 3 vezes 7, 21, vezes menos 2, menos 42. 8 vezes 2, 16, vezes 0, 0. Agora eu vou ver o outro lado. Para o outro lado, eu vou seguir o ritmo da diagonal secundária. 0. 2 vezes menos 2, menos 4, vezes 2, menos 8. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 8, 56. Então, aqui é um 0, viu? Vai ficar 56 menos 8. Vai ficar... Buguei, 48. E aqui eu vou ficar com 42 mais 2. Menos 42 mais 2 vai ficar menos 40. E aí eu faço a mesma coisa. Determinante vai ser os caras que estão do lado da diagonal principal se mantêm. E eu venho subtrair os caras que estão do outro lado. Então eu vou ter que o determinante é menos 98. Ah, professor, achei essa mais fácil. Beleza? Beleza, achei essa mais fácil. Sem problemas. Então você vai correr e fazer desse jeito. Ah, professor, achei o Sarri mais fácil. Tudo bem. Faça o Sarri. Ah, professor, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Professor, eu quero ver outro exemplo. Vamos embora ver outro exemplo. Bora ver outro exemplo. 5 menos 3, 2, menos 2, 1, 0, menos 4, 10 e 5. Então, eu vou pegar os 4 cantos da cartela e duplicar, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui e jogar ele lá pra cima. Pegar esse cara aqui e jogar ele lá pra baixo. Pegar esse cara aqui, jogar lá pra cima. Pegar esse cara aqui, jogar lá pra baixo. Ótimo. Agora vamos fazer nossas setinhas. Vou deixar os da diagonal principal pra cá. 5 vezes 5, 25. Vezes 1, 1. Vezes 1, 25. Aqui vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aqui vai dar 12. Vai dar 12 vezes 2, 24. Menos com menos mais. Mais com menos menos. Menos 24. E agora vamos pro outro ladinho. Pro outro ladinho eu vou pegar o verde. Menos 4 vezes 5, menos 20. Vezes 2, menos 40. Aqui, 0 vezes qualquer coisa, 0. Aqui vai ficar menos 3 vezes 10, menos 30. Então, o que é que a gente vai ter, ó?
determinante vai ser a soma desse lado. 25 mais menos 24 vai ficar só 1. Menos tudo que tá ali. Esse outro lado é menos 70. Então, menos 70. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter um jogo de sinal e aqui vai dar 71. E tá tudo ótimo. Beleza? Esse método aqui é encontrado como método prático do método de Sarri. Eu acho ele bem mais prático mesmo. Certo? Deixa eu ver como tá a nossa duração de aula. Pronto, 20 minutos. Quero mais 5, 6 minutinhos para falar sobre as propriedades do determinante. Essas propriedades servem simples e puramente para facilitar a sua vida na hora de fazer as contas. Por quê? Porque com as propriedades você vai economizar tempo. Se liga. Tem uma propriedade de matrizes ou colunas nulas. O que é que ele diz? Se tiver linha ou coluna nula, o determinante vai ser zerado. Observe que bem aqui, ó, com 1, 0, e aqui também, com 1, 0, minha conta foi reduzida muito. Imagina se tivesse 3 zeros aqui, não ia sobrar nada pra gente fazer. Beleza? Observe. Se essa linha do meio bem aqui fosse 0, essa linha do meio bem aqui fosse 0, ele ia zerar esse cara, porque ia passar pelo 5. Ele ia zerar esse cara, porque ia passar pelo menos 3, certo? Ele ia zerar esse cara, porque vai passar pelo menos 3, que seria um 0. Ele ia zerar esse também, porque ia passar pelo 5, que é um 0. E aqui ia dar 0 também. Então ia ser tudo 0. Beleza? Então a primeira propriedade é essa. Se você tiver uma linha ou coluna completamente nula, o determinante vai ser nulo também. Nem precisa pensar. A segunda propriedade, ela é muito legal. Porque isso aqui é uma mão na roda. O determinante da transposta é o mesmo determinante da normal. O que você pode... Professor, por que isso é bom? Porque, se você parar para pensar, quando você transpõe, você não muda nada em relação às diagonais. Lembra que lá no traço, a gente estudou que o traço da normal é o traço da transposta, porque a diagonal não muda. Aqui pra gente, como a gente depende, principalmente na 2×2, das diagonais, e as diagonais não se modificam, então tá tudo certo. Isso aqui para 3×3 fica muito melhor, porque se você observar e conseguir transpor e encontrar números mais simples para suas multiplicações, perfeito, certo? Outra coisa, linhas e colunas iguais. Isso aqui vai zerar o determinante, certo? Por quê? Porque quando você tem linhas ou colunas iguais, os números que vão aparecer nas laterais vão se cortar, certo? Os números vão se anular. Na prática, você vai encontrar os mesmos números na lateral da diagonal principal e os mesmos números na lateral da diagonal secundária. Isso daí, quando você fizer a subtração, vai matar a matriz, vai matar o determinante. Então, ó, ela é bem interessante por ser usada no teorema de Cauchy e será anunciado na próxima sessão, teorema de Cauchy. Mas, voltando ao principal, essa propriedade nos diz que uma matriz quadrada possui duas ou mais linhas iguais, então seu determinante será nulo. Isso aqui casa muito com essa próxima, que diz o seguinte: além de, no caso de eu ter linhas ou colunas iguais, o meu determinante se anula, aquilo ali ele é um caso especial dessa propriedade, que se minhas linhas ou colunas são proporcionais, a gente